Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você mais uma vez no programa Lugar de Paz. Eu sou o pastor Frederico Branco. De segunda a sexta-feira estamos juntos aqui no nosso encontro para invocarmos o nome do Senhor. A oração é a respiração da alma, nos conecta a Deus e Deus está desejoso de abençoar a sua vida. Deus está desejoso de conduzir o seu lar, a sua casa, e por isso vamos nos unir em oração. Hoje é segunda-feira, início de semana, e todo início de semana começa com novas oportunidades. Cada dia que se inicia começa com uma nova oportunidade. E falando sobre segunda-feira, novas oportunidades, nós temos o desafio da semana. E o desafio da semana é: evite responder no impulso e peça sabedoria a Deus antes de falar. Vou mostrar aqui. Nós precisamos aprender a não agirmos por impulso e sempre agirmos por princípio. Quando agimos por impulso, nós temos uma chance muito grande de errar. Quando agimos por princípio, nós não erramos. Então, evite responder no impulso, no calor do momento. Respire. Reflita, ore a Deus, peça sabedoria divina antes de falar, porque a palavra tem poder para edificar ou para destruir. Portanto, precisamos aprender, com o poder do Espírito Santo, a reagirmos não por impulso, mas movidos pelo amor de Deus e também por princípio. E esses princípios estão revelados na palavra dele. E depois você posta lá em nossas redes sociais, contando como está sendo a sua experiência, se você está conseguindo se controlar, exercer o autodomínio, o domínio próprio, o que é muito importante. Então, comente lá nas redes sociais, fale como você está alcançando esse objetivo, compartilhe o seu testemunho e vamos nos unir em oração por esse objetivo especial. E eu quero ler a palavra de Deus. Hoje estamos iniciando uma série aqui no programa Lugar de Paz a respeito do ministério dos anjos. E hoje especificamente tem o tema: os anjos são servos de Deus. O texto bíblico está aqui em Hebreus capítulo 1, verso 14. Falando a respeito do ministério dos anjos, o autor de Hebreus diz que são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Portanto, esses anjos são espíritos ministradores, são seres inteligentes, são seres pessoais que executam as ordens de Deus. Eles trabalham continuamente para nos guardar, nos proteger, nos guiar, nos livrar do mal. Eles nos assessoram. Então, eles são enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que mais diz a Bíblia? Aqui no Salmo 103, verso 20, o salmista diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Então os anjos, eles louvam a Deus, eles bendizem o nome do Senhor, porque reconhecem que Deus é bom, que Deus é justo. E eles têm prazer em executar as ordens de Deus, como diz aqui que eles executam as suas ordens e eles são obedientes à sua palavra. Portanto, nós não estamos sozinhos. Todo o céu está empenhado neste momento para nos guardar, nos proteger e nos conduzir no caminho da salvação. Como diz o salmista, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então é importante a gente continuar confiando no Senhor, clamando pela proteção dos anjos e ter a certeza de que os anjos estão ao nosso lado, nos guiando e nos protegendo, tá bom? E eu quero também oferecer a você a oportunidade de interagir com a esperança. É isso mesmo. Talvez você esteja passando por um momento em que precisa de direção. Talvez tenha uma dúvida sobre a Bíblia. E quem não tem uma dúvida bíblica? Talvez um versículo que não consegue compreender ou uma pergunta que há muito tempo está guardada no seu coração e você ainda não teve a oportunidade de perguntar para alguém. Então saiba que buscar respostas na palavra de Deus é um passo importante para fortalecer a fé e encontrar esperança para seguir em frente.
E pensando nisso, a Novo Tempo criou a Esperança. Ela é uma instrutora bíblica virtual e por meio dela você pode estudar a Bíblia de forma gratuita, fazer cursos bíblicos e também tirar dúvidas sobre diversos temas das Escrituras Sagradas. A Esperança responde com uma linguagem clara, simples e sempre baseada na Bíblia. Mas atenção, esse número é diferente do WhatsApp aqui do programa. Esse número, ele não é o número onde nós recebemos os seus pedidos de oração. Esse número é o número da Esperança, é um canal exclusivo para estudos bíblicos e esclarecimento de dúvidas. Então, anote aí o número da Esperança, 12 98200 0062 e envie a seguinte mensagem: fazer pergunta. A partir daí, a própria Esperança vai orientar você. Então anote aí, vou repetir o número 12 98200 0062. É um recurso totalmente gratuito para ajudar você a conhecer melhor a Palavra de Deus e fortalecer sua caminhada com Ele. Imagine o privilégio de estudar a Bíblia na palma da sua mão utilizando o WhatsApp, em contato com a instrutora bíblica virtual Esperança. E depois volte aqui no programa para contar para nós como está sendo a sua experiência ao estudar a Bíblia, tirar suas dúvidas com a Esperança. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através de nossas redes sociais e eu convido você para me acompanhar. Vamos ao primeiro pedido de oração do Facebook, é do Osvaldo. Boa tarde para todos vocês. O programa de vocês é uma bênção para mim. Gostaria de pedir oração por mim, pois tenho dificuldade em vencer o vício em açúcar. Por favor, orem por mim. Agradeço imensamente. Querido Osvaldo, um grande abraço para você. Obrigado por compartilhar esse pedido de oração e revelando essa fraqueza. E eu tenho certeza de que em Cristo você é mais do que vencedor. Então vamos orar por você para que você receba essa capacitação para fazer as suas escolhas de forma sábia e alcançar este objetivo que é usar menos o açúcar. Tá bom? O açúcar, de fato, ele é nocivo, então ele deve ser usado com muita sabedoria, com bastante equilíbrio. Então estaremos em oração por você, Osvaldo. A Maria Regina diz: peço oração por Genesi Mara, que está com um problema sério no joelho e nos pés, sofrendo com muitas dores. Amigos, vamos orar pela Genesi Mara, está com problema no joelho, dores nos pés. Que Deus abençoe a Genesi. Muito obrigado por dividir conosco o seu pedido de oração em favor da Genesi. A Marili Cavalheiro escreveu: peço orações pelo meu neto Felipe. Ele trabalha como motorista de aplicativo, mas não está conseguindo ganhar o suficiente para pagar seus compromissos, inclusive a pensão da filha. Amigos de oração, vamos orar pelo neto da Marili, o Felipe. Ele está trabalhando como motorista de aplicativo, não está conseguindo levantar um dinheiro suficiente para arcar com os seus compromissos, inclusive de pagar a pensão da sua filhinha. Vamos orar para que Deus dirija a sua vida, que Deus abra alguma porta, que Deus lhe dê sabedoria para encontrar um caminho de obter o seu autossustento e também cumprir com o seu compromisso de pagar a pensão da sua filha. Muito obrigado, Marili, que Deus abençoe você, que Deus traga paz ao seu coração e que Deus abençoe ricamente o Felipe. A Elizabeth Souza diz: peço oração por minha vida, pois enfrentei uma batalha espiritual. Peço também oração por toda a minha família, para que Deus conceda cura, libertação e salvação. Amém, Elizabeth. Vamos orar, continuar orando por você que enfrenta essa luta e vamos também orar por cura, libertação, e crescimento, fortalecimento da fé e crescimento espiritual. Que Deus a abençoe, Elizabeth. E lembre-se sempre que a nossa fé ela é fortalecida à medida que estudamos a palavra de Deus. Então é importante a gente abrir a palavra, ler a palavra, interiorizar a palavra no coração e, com base na palavra, orar e reivindicar as promessas de Deus. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Que Deus abençoe ricamente você. E agora vamos ler as mensagens do Instagram. Nosso Instagram é @lugar de paz. Se você ainda não nos segue, vai lá.
Comece a nos seguir, deixe a sua mensagem, o seu recadinho, o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. E aqui temos o pedido da Claudete Silva. Por favor, peço oração pelo meu filho Rafael. Ele está enfrentando uma profunda depressão, tem bebido muito e se afastou completamente de Jesus. Peço que Deus toque seu coração, restaure sua vida, sua saúde emocional e espiritual e o traga de volta aos caminhos do Senhor. Amém, Claudete. Amigos de oração, vamos nos unir em favor do pedido da Claudete, que pede oração pelo seu filho Rafael. Ele se afastou dos caminhos do Senhor, está sofrendo problemas emocionais, depressão, e nós sabemos que Deus é o Deus da cura. Deus está desejoso de nos abençoar. Eu sei que existem muitas pessoas semelhantes ao Rafael que estão enfrentando problemas de ansiedade, depressão, e nós sabemos que Deus deseja nos abençoar essas pessoas que passam por esses momentos difíceis. Então receba aqui o nosso abraço, Rafael, e dê esses passos importantes na sua vida. É importante você se voltar para o Senhor, clamar ao Senhor por cura, por libertação, para você se firmar com Deus, e eu creio que você vai receber o toque de Deus na sua vida. Tá bom, Rafael? Um grande abraço e que Deus o abençoe. A Lidiane Santos diz: peço oração por minha prima Luana, que está fazendo tratamento contra o câncer, e por toda a nossa família. Amigos de oração, anote aí o pedido da Lidiane. Vamos orar pela prima dela, Luana. Ela está lutando contra o câncer, fazendo o tratamento, e nós sabemos que o câncer é uma enfermidade agressiva e traz muitas incertezas. Então vamos orar para que Deus traga conforto ao coração dela, esperança, e vamos orar pela cura, porque acreditamos nesse Deus que é capaz de fazer milagres e curar essas enfermidades, tá bom? Um grande abraço. E temos mais um pedido de oração do Instagram, é da Jane Barroso. Como lidar com o luto e a tristeza pela partida repentina de um filho? Há 8 meses meu filho partiu sem se despedir e eu sinto muita falta dele. Como posso superar esta tristeza? Jane, meus sentimentos, meus mais sinceros e profundos sentimentos. Não há nada que eu fale aqui que aplaque a sua dor, mas a nossa esperança ela deve ser maior do que a dor. Então eu tenho certeza de que você vai continuar sentindo saudade, vai continuar sentindo essa dor, o que é legítimo, mas lembre-se de algo muito importante. Cristo venceu a morte. A morte já foi completamente derrotada. Cristo ressuscitou e prometeu voltar, e quando voltar, Ele ressuscitará os mortos que confiaram no Senhor. Então haverá um grande reencontro e que essa esperança seja maior do que a dor, maior inclusive do que a saudade. Estaremos em oração por você, tá bom? Receba aqui o nosso abraço e as nossas orações. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Ao voltarmos, eu quero orar por você, orar com você, então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta, hoje é segunda-feira, início de semana, lembrando do desafio dessa semana. Nós não devemos agir por impulso e por princípio, então antes de falar alguma coisa, ore a Deus pedindo por sabedoria. Esse é o desafio da semana. Não esquece e compartilhe conosco em nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, contando como é que está sendo a sua experiência. E quando nós oramos pedindo por sabedoria, Deus se manifesta. E então, com certeza, vamos evitar conflitos desnecessários, usando a sabedoria, a palavra certa, no momento certo. Também quero aproveitar a oportunidade de agradecer aos nossos amigos Anjos da Esperança. Você que é anjo, muito obrigado por sua confiança, por suas doações, por essa parceria e por você fazer parte da família Novo Tempo. Porque através da sua doação, tem sido possível enviar cursos como este que eu estou segurando em minhas mãos. Educação financeira à luz da Bíblia, para ajudar as famílias que precisam encontrar o equilíbrio financeiro. É um estudo fundamentado na Palavra de Deus, princípios fundamentados na Palavra de Deus
para colocar em ordem a vida financeira. Por exemplo, com a sua doação é possível criar conteúdos também como este e espalhar esse conteúdo sem cobrar nenhum dinheiro dos nossos telespectadores. Esse curso é Mente Feliz, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, para abençoar aquelas pessoas que estão enfrentando a ansiedade, a tristeza, a depressão, o sentimento de culpa. O nosso agradecimento a você, porque através da sua doação nós também conseguimos preparar este curso, Lar Docilar, para abençoar as famílias que precisam de fortalecer os seus vínculos, entender quais são os princípios divinos para a família humana. Então você que é Anjo da Esperança, a nossa gratidão. E se você ainda não é Anjo da Esperança, mas tem apreciado a programação da TV Novo Tempo, já pediu algum curso bíblico, foi abençoado, que tal agora você retribuir através da sua doação? Vamos imaginar, R$10 você consegue abençoar 2 famílias com a revista Esperança Novo Tempo. Com R$50 você consegue abençoar 10 famílias. Então, a doação pode ser feita de acordo com aquilo que você propor, de acordo com as bênçãos que você tem recebido. Então você pode entrar em contato com este número de WhatsApp que você vê na tela. Este WhatsApp é do Anjos da Esperança, 12981766630. Você será atendido, você será encaminhado para fazer a sua doação de acordo com as bênçãos que Deus tem derramado sobre você, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. E o primeiro pedido do WhatsApp é da Rosa. Pastor Frederico, sou intercessora há muitos anos. Já perdi as contas de quantos cadernos escrevi. Oro todas as madrugadas por todos os pedidos. Hoje preciso pedir oração pela minha filha Camila. Ela está com 52 anos e precisa de um emprego, mas tem encontrado muita dificuldade por causa da idade. Agradeço a todos que orarem por ela. Deus os abençoe. Irmã Rosa, vamos orar aqui pela sua filha Camila, que pede por um emprego. E muito obrigado por compartilhar o seu pedido de oração e que alegria saber que você intercede pelos pedidos de oração e que você faz disso um ministério. E eu tenho uma convicção muito profunda, enraizada na palavra de Deus. Grandes coisas, grandes reavivamentos são precedidos pela oração. Quando o povo de Deus para orar, se une para orar, Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Deus seja louvado pela sua vida, Rosa, por esse ministério lindo de intercessão. E agora, amigos de oração, chegou o momento de nós nos unirmos em oração pela Dona Rosa, especialmente pela sua filha Camila, que precisa encontrar um emprego. Então anote aí o nome da Camila e vamos interceder por ela. Um grande abraço, Rosa. A Daniela Pereira diz: peço oração pela minha família para termos paz. Vamos orar, Daniela, pedindo pela família e um pedido muito específico: paz, paz. Sabe, a paz é um dom de Deus. A gente pode viver num temporal. Sabe, quando alguém nos prejudica, muitas vezes nós permitimos que essa pessoa ou aquilo que acontece roube a nossa paz. Mas é importante a gente dar um olhar de um outro ângulo, ter uma outra perspectiva. Quando alguém nos prejudica, nós estamos permitindo que essa pessoa, de alguma maneira, roube a nossa paz. Nós podemos colocar um limite nisso, porque nós somos responsáveis pela maneira como nos sentimos. Às vezes a gente se vitimiza dizendo assim: meu esposo está me prejudicando demais, está roubando a minha paz, ele me incomoda muito, estou triste, estou chateado. É claro, nós podemos ter um momento de tristeza, de chateação, né? Mas é importante a gente retomar o controle e pensar assim: por quanto tempo eu vou me permitir sentir assim? Entende? Então nós, dessa maneira, temos uma perspectiva um pouquinho diferente e vamos orar por você, Daniela, para que a paz de Cristo prevaleça no seu lar, no seu ambiente familiar. Tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe vocês todos. O Aleph Júnior diz:
Peço oração pela saúde minha e da minha família. Sou de Jaqueira, Pernambuco. Que legal, Aleph. Um grande abraço para você. Vamos orar por você e sua família. E um grande abraço para os amigos de Jaqueira, Pernambuco. Que Deus os abençoe e os guarde. Um grande abraço. E agora a próxima mensagem é da Fabrícia Viana. Quero pedir oração para que Deus me fortaleça e me dê sabedoria. Peço oração também pelo meu casamento. Amém, Fabrícia. Pede aqui pelo casamento e por sabedoria. A Bíblia diz que todo aquele que pedir sabedoria a Deus vai receber. Então vamos pedir por sabedoria, todos nós precisamos. E Fabrícia, lembre-se do desafio dessa semana. Isso também pode ser aplicado no contexto do casamento de uma forma muito especial. Nós não podemos agir por impulso. Quando agimos por impulso, certamente vamos errar, vamos falar aquilo que não é adequado, podemos machucar as pessoas. Então, ao invés de agir por impulso, respire, ore e depois você pode responder no tom certo, da forma certa. Essa é uma dica baseada na palavra de Deus. Mas na palavra de Deus você vai encontrar outras dicas muito importantes. Estaremos em oração por você, pelo seu casamento, pela sua família, tá bom? Um grande abraço, Fabrícia. A Regina diz, orem por minha saúde, tenho uma doença grave sem cura, que é degenerativa. Peço também oração pela venda da minha casa, pela compra de outra e pela minha aposentadoria. É o pedido da Regina. Amigos de oração, anote o nome dela. Ela tem uma enfermidade degenerativa e ela pede pela venda da casa e compra de outra casa. Regina, um grande abraço para você. Você é importante aos olhos de Deus, você é especial. Deus tem um carinho e um amor enorme por você, um amor, eu diria assim, inesgotável. E Ele tem um plano para a sua vida. Estaremos em oração por você, pela sua saúde, pela sua cura e também pela venda da casa. E agora temos o pedido da Márcia. Peço que orem por Maia, para que Deus se faça presente em sua vida, fortaleça a sua fé e seu relacionamento com Deus. Amém, Márcia. Vamos orar pela Maia. E agora chegou o momento da gente conversar um pouquinho mais de coração para coração. No início do programa, nós lemos o texto que está em Hebreus capítulo 1, verso 14, onde diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Isso significa que existem anjos da guarda, anjos protetores, que nos guiam, que nos guardam. Isso significa que Deus nos ama. Isso significa que todo o céu está trabalhando continuamente para nos abençoar e nos conduzir à vida eterna. Então não desanime, não lute sozinho, sabe? Invoque o nome do Senhor, clame a Deus, rogue pela presença dos anjos, para que os anjos se deleitem em passear e ficar na sua casa. Sabe, muitas vezes temos uma tendência de desanimarmos quando enfrentamos as lutas, as dificuldades, achamos que estamos sozinhos e a solidão, ela traz uma agonia, mas é tão bom sabermos que todo o céu neste momento se une para nos ajudar. Então vamos nos unir em oração, vamos orar uns pelos outros, invoque o nome do Senhor, peça por proteção pela companhia dos santos anjos e eu tenho certeza de que Ele vai levantar o seu rosto, vai impulsionar você a prosseguir com fé e com esperança, atravessando as adversidades, entendendo que muito em breve Cristo vai voltar e nos dará a coroa da vitória. Eu quero orar com você neste momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, Deus de bondade, de misericórdia, Deus justo, te agradecemos por teu amor, te agradecemos pelo sacrifício de Cristo, que morreu em nosso lugar para nos dar vida eterna. Que o Senhor enche o nosso coração, Pai, com essa esperança, com essa alegria. Neste momento intercedemos pelo pedido da irmã Rosa. Pai querido, abençoe a Camila, sua filha, para que encontre um emprego. Abra essa porta na vida dela, Pai. Abençoe também a Daniele. Ela pede por sua família para que a paz prevaleça no seu lar, na sua casa, no seu ambiente familiar.
Pedimos, Pai, a Tua bênção sobre a vida do Aleph, ele pede também por sua família. A Fabrícia, Pai, pede pelo seu casamento, pede por sabedoria. Abençoe-a, Pai, abençoe o seu lar, abençoe o seu esposo. Oramos também pela Regina, ela tem uma enfermidade degenerativa. Pedimos por sua cura, Senhor, pelo seu restabelecimento e também pela venda de sua casa, que o Senhor dirija este processo. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos, Pai, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.